Olá e sejam bem-vindos ao Five Dynamics Impulse at Home. Esta sessão está a ser transmitida igualmente para o Facebook, mas para poder partilhar as suas opiniões e colocar questões aos oradores, deverá registrar-se no evento em fibredynamics.com e acompanhá-lo a partir da plataforma Click Meeting. As perguntas mais relevantes serão respondidas pelos oradores após cada intervenção. Nunca a informação foi tão importante como agora. A captação e análise de dados poderão ser a chave para salvar ou relançar negócios. Para nos falar sobre isso, está conosco o Flávio Fernandes, Business Intelligence and Analytics Coordinator da NOS. Bem-vindo! Peço desculpas pela interrupção, Flávio, mas não podemos te ouvir. Acho que está com... Já resolvi. Obrigado. Sim. Obrigado. Ok, pronto. Peço desculpa por este problema técnico, mas como estava a dizer, muito obrigado pelo convite. Trago aqui uma apresentação que acredito possa ser relevante para todos os atendidos desta sessão. É uma apresentação que passa por aquilo que tem sido o desenvolvimento de Business Intelligence e aquilo que eu acredito que seja o futuro na área, e ao qual eu adicionei alguma informação, tendo em conta a minha experiência profissional e daquilo que atualmente acredito que seja relevante para as pessoas que possam estar aqui a participar. Relativamente aqui à minha carreira, portanto, como foi dito, eu sou Flávio Fernandes, Business Intelligence e Analytics Coordinator da NOS, mais concretamente do Serviço ao Cliente e Back-Office. Portanto, sou responsável por uma área de Business Intelligence departamental. Mais à frente eu vou tocar um pouco nesta nova metodologia ou forma de se gerir Business Intelligence a nível empresarial, mas será, portanto, ou é importante realçar que a minha experiência nesta área acaba por ser já consumida ou construída com base na evolução que eu tenho tido no mercado de trabalho. Portanto, só para apresentar um pouco mais, comecei como consultor Business Intelligence numa empresa no Porto, onde tive a oportunidade de colaborar com clientes como a Sonai, a Parfois, a HP Fuller, etc. Eventualmente tive uma experiência internacional na Betson. Portanto, a Betson é uma empresa de internet gaming sediada em Malta. Trouxe o exemplo da Betson para esta apresentação, no qual terei o prazer de explicar um pouco como é que Business Intelligence estava a ser utilizado na Betson para a vantagem competitiva da empresa. Após essa experiência internacional, voltei para Portugal, onde estive na DECO Proteste e, mais recentemente, na NOS. Portanto, a agenda que eu trago aqui tem a título introdutório uma primeira fase de definir aquilo que eu acho que é o Business Intelligence, eu acho, e tendo em conta a literatura sobre o que é o Business Intelligence. Posteriormente, uma análise da evolução da disciplina a nível mundial. Depois, como eu estava a dizer, trago algumas tendências daquilo que acredito que será o futuro na disciplina, na área, naquilo que as empresas irão ser afetadas e de que forma é que terão que evoluir para aproveitarem esta nova fase de Business Intelligence. E depois abordo aqui os use cases mais específicos da Betson e da NOS, e para terminar tenho algumas notas sobre aquilo que tem sido a minha experiência e naquilo que tenho visto enquanto profissional na área de Business Intelligence. Portanto, avanço então com uma questão que é Business Intelligence. Há dois componentes principais sobre aquilo que acredito que acabam por muitas vezes estar na memória, na mente das pessoas quando falamos de Business Intelligence. Portanto, por um lado temos esta componente de gestão de desempenho, isto é, uma empresa define uma estratégia
objetivos para concretizar essa estratégia, portanto, há um caminho que pretende seguir e, tendo em conta essa mesma estratégia, vai, ao longo do tempo, medindo e melhorando e voltando a tentar. Portanto, esta componente da gestão de desempenho, por norma, define aquilo que as empresas ambicionam e o caminho que elas acabam por pavimentar para conseguir alcançar os seus objetivos. Aliado a esta componente da gestão de desempenho, há uma componente muito importante da análise de dados, que inclusive muitas vezes acaba por ser confundida com o próprio conceito de Business Intelligence. Portanto, tipicamente, ou frequentemente, as pessoas acabam por confundir o próprio conceito de Business Intelligence com análise de dados, quando na realidade Business Intelligence acaba por ser algo mais alargado e que tem uma componente analítica associada. Esta componente de análise de dados é, como o próprio nome diz, trata-se de dotar ou de abordar de uma forma científica a informação, os dados que estão disponíveis para as empresas prosseguirem o seu caminho e relaciona-se de forma bastante própria e bastante forte com a gestão de desempenho, porque as duas acabam por permitir a evolução das empresas tendo em conta o objetivo comum. Portanto, se por um lado estamos a dizer que há uma estratégia e há objetivos para concretizar, a medição daquilo que está a ser, daquilo que está a acontecer só é possível através de análise de dados e através de o aumento da complexidade daquilo que se tenta tirar dos dados disponíveis nas empresas. Mas o que é que nós podemos falar sobre a análise de dados? A análise de dados, na realidade, tem uma complexidade que pode vir a aumentar consoante o tipo de informação que se espera retirar. Partilho aqui um infográfico, basicamente, que explica tipicamente o processo que existe dentro das empresas para fazer as suas análises e qual é o grau que tendem a ir para, tendo em conta as respostas ou tendo em conta as questões que estão a fazer aos dados. Na primeira layer, que tem o nome de descritivo, aliás, análises descritivas, tipicamente é aquilo que os primeiros projetos de Business Intelligence tentam responder, que é caracterizar de uma forma correta ou bastante assertiva sobre o que é que está acontecendo na empresa, o que é que aconteceu, o que é que se identifica nos padrões da informação, dos dados, para explicar a evolução daquilo que está a acontecer da empresa. Depois, há sempre uma tentativa, uma ambição das empresas de evoluírem isto para preverem o futuro, para se prepararem melhor para o futuro. Esta é a ambição, basicamente, de todas as empresas. Começar numa perspectiva de analisar a informação que têm disponível e planearem ou projetarem o futuro, tendo em conta modelos estatísticos, tendo em conta, e depois com algumas tecnologias mais preparadas para o tema, mas de alguma forma ter uma capacidade preditiva e prescritiva para aquilo que vai acontecer à empresa. Nem todas as empresas têm o tipo de maturidade que permite fazer isto. Há uma tendência que se vê no mercado do primeiro layer estar completamente integrado à partida nos sistemas de ERP, nos sistemas de gestão internos da empresa, mas a grande maioria das empresas geralmente estão na primeira fase ou no primeiro layer em termos de análise de dados. Porque é que isto acaba por ser relevante analisar os dados e esta questão da gestão de desempenho? Porque o Business Intelligence acaba por ser algo que as empresas têm a necessidade de ter disponível no seu interior para conseguirem, na realidade, ter uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes. Não há, ou pelo menos este é o principal objetivo de Business Intelligence,
qualquer empresa que tenha um sistema de análise de dados, que tenha tratamento de informação e que procure aqui prever o futuro, tem um objetivo muito simples, que é ter uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes e conseguir, dessa forma, perpetuar a sua presença no mercado e conseguir, naturalmente, ter lucro. Mas como é que nós chegamos até aqui? Como é que tem sido a evolução de Business Intelligence até aos dias de hoje? Tudo começa com uma primeira versão de Business Intelligence que tipicamente, que está, de alguma forma, generalizado com o início na década de 90. Então, isto é uma primeira fase de Business Intelligence a nível mundial, onde o BI está concentrado nas equipas de BI, nas equipas de IT. O que é que isto significa? Portanto, a informação, os dados estão disponíveis na empresa, mas a análise sobre os mesmos, os outputs sobre os mesmos, está concentrado ou está nas mãos de uma única equipa central da empresa. Qual é o grande problema nesta primeira fase e que acaba por determinar a evolução seguinte daquilo que é o BI? O grande problema é que não há agilidade na forma como os business users podem utilizar a informação disponível. O que é que isto quer dizer? Tipicamente, nesta primeira fase, ou aquilo que acontecia nesta primeira fase, é que, havendo uma necessidade por parte dos utilizadores de negócio, essa mesma necessidade tinha que ser de alguma forma interpretada por um conjunto de pessoas dentro da equipa do IT, onde iriam desenvolver uma query, algum tipo de análise sobre a informação que estava disponível, e posteriormente é que disponibilizavam a informação aos business users. Estamos a falar, muitas vezes, em semanas para preparar ou para responder a uma única questão que tinha sido colocada por parte do negócio e que, tendo em conta aquilo que estava a acontecer no mundo e que cada vez mais acontece, não seria ou não é viável para a manutenção de uma forma de trabalho ágil, dinâmica e cada vez mais rápida a responder aos estímulos que as empresas têm que enfrentar. Portanto, a grande desvantagem nesta primeira fase, ou nesta primeira versão do Business Intelligence, é, portanto, esta questão da agilidade. Os business users não são autónomos para procederem ao tipo de análise mais profundas, nem tampouco consegue-se ter análises mais frequentes ou com facilidade, mas há uma grande vantagem que acaba por ser características desta altura, que existe apenas uma única fonte da verdade. Os repositórios centrais não são poluídos de alguma forma, e passo poluídos apenas numa figura de estilo, portanto, não estão a ser afetados por fontes de informação externas. Portanto, aquilo que está no Data Warehouse, aquilo que está disponível para os utilizadores, é garantidamente a única fonte da verdade. Portanto, as discussões em volta dos números nunca põem em causa os números que a validade ou a fiabilidade da informação. Há sempre aqui uma situação apenas quanto ao grau e quanto ao valor da informação que está disponível. Mas passando então à segunda fase. Portanto, aqui a agilidade era o grande desafio, portanto, a segunda fase de BI já se consegue resolver a agilidade. Portanto, o que é que determina esta segunda fase? Estamos a falar em 2000, basicamente, e o grande desafio dos business users era a informação que não era ágil, portanto, acabou por se disponibilizar a informação para as unidades do negócio e os utilizadores individuais conseguiam ou conseguem atuar sobre a informação. Os relatórios deixam de estar na mão de uma única equipa de IT e os utilizadores acabam por poderem fazer as suas análises. Isto tem também muito a ver com a evolução tecnológica, portanto, as ferramentas de análise tornam-se cada vez mais acessíveis, o Excel massivamente generalizado e depois outras ferramentas de BI, como o Qlik, como MicroStrategy, etc., acabam por ser disponibilizado para os utilizadores. Portanto, a facilidade deixa de ser necessário um técnico para manusear ou para trabalhar esta informação, e acaba por a agilidade ser agora uma vantagem para os utilizadores.
Qual é, então, a grande desvantagem que isto introduz? A partir do momento em que a informação deixa de estar centralizada, há problemas de governança de dados. Portanto, a fiabilidade, a própria qualidade dos dados acaba por estar em causa porque a produção dos relatórios está agora distribuída por cada unidade de negócio e há aqui uma necessidade das pessoas de confirmarem ou validarem o tipo de informação que estão a produzir ou consumir quando as recebem pelo facto de faltar aqui alguma governança dos dados. Portanto, isto foi a segunda fase, a segunda evolução, e agora entramos então no Business Intelligence 3.0. E não é propriamente, não é líquido que tenha começado em 2020, aliás, há autores que apontam, na realidade, o início para 2015, portanto, 2015 ou até mesmo antes, mas o principal take desta nova fase é que está-se a entrar numa democratização do Business Intelligence. Portanto, se por um lado estávamos a falar anteriormente, o Business Intelligence estava descentralizado porque permitia às unidades de negócio fazerem as suas próprias análises. Aqui estamos a fazer descentralização no sentido em que a própria produção da informação está também nas unidades de negócio, além das equipas de IT. Portanto, esta é a nova geração. Tem a grande vantagem, ou pelo menos a ambição, de que a governança dos dados está garantida. Portanto, os dados, de alguma forma, levam um selo de garantia. Portanto, podem utilizar esta informação porque foi validado pela unidade de negócio A, B, C ou D. E há também aqui a grande ambição, a grande vantagem da utilização de inteligência aumentada e machine learning para melhorar o tipo de análise que é feito. Portanto, se até agora o reconhecimento de padrões, a atuação sobre os dados estava dependente dos humanos, só dos humanos, nesta última fase, nesta terceira fase, espera-se que as máquinas ajudem os humanos a perceberem qual é a informação, detectarem padrões automaticamente, ajudarem a analisar a informação para que as ações sejam mais rápidas, para que a resposta aos estímulos do negócio seja mais rápida e frequente. Portanto, transformar aqui ou utilizar a capacidade de processamento para as vantagens competitivas que Business Intelligence pretende introduzir nas empresas. Portanto, tem sido esta a evolução e agora, pergunto eu, ou coloco eu, então o que é esperado para o futuro? Portanto, tendo em conta aquilo que acontece no mercado, há aqui 6 fatores que eu diria que afetarão o futuro, todos eles de forma diferente e se calhar uns com mais peso que outros. Portanto, está mais do que definido que Big Data irá fazer parte do futuro. Big Data tem vindo a crescer e a sua utilização tem vindo a crescer constantemente nas empresas e espera-se que a sua utilização seja ainda mais persistente nas empresas pelo simples facto de que temos cada vez mais fontes de informação. Atualmente, qualquer empresa tem redes sociais, qualquer empresa tem presença online, portanto, informação vinda de websites. Portanto, há aqui, desta componente da internet, que produz imensos dados, a utilização das redes sociais e dos sites produz imensa informação, e depois há internamente cada vez mais informação de telemetria, seja de serviços, seja de sistemas, que há de ser consumido pelas empresas para otimizarem, para melhorarem as suas ofertas para os clientes. Portanto, Big Data é garantidamente uma tendência para o futuro, portanto, e será expectável que isso aconteça. Em termos de tendência do futuro, a qualidade de dados estará sempre em cima da mesa. Na evolução daquilo que tem sido Business Intelligence, esperava-se que a qualidade de dados deixasse de ser um tema
colocado na altura das análises, mas a verdade é que o advento do Big Data veio reintroduzir esta discussão. O Big Data e a questão da descentralização da informação, do Business Intelligence, etc. Porquê? A partir do momento em que entramos numa onda de Self-Service BI, possibilitamos aos utilizadores agilidade, mas a verdade é que essa agilidade acaba por introduzir alguns problemas para depois a validade e a questão da confiança da informação. Portanto, este tema, a qualidade de dados e a própria confiança sobre os dados, há de ser uma tendência ainda para o futuro, até ao momento em que a governança de dados ser algo completamente abrangente de todas as empresas. Depois, aqui na componente do Analytics, isto é a ambição de todas as empresas. Como eu disse, tipicamente um projeto de BI responde rapidamente à componente descritiva do negócio, portanto, o que é que aconteceu, como é que aconteceu, onde é que aconteceu, mas a grande ambição das empresas é prever o futuro, planear o seu futuro, tendo em conta toda a informação disponível. Portanto, Data Science não é por acaso que é uma das carreiras com mais saída neste momento e há de continuar a ser. Portanto, há de haver aqui cada vez mais empresas a investirem em Analytics. Se calhar nem todas as empresas terão resultados fantásticos, mas a verdade é que o Analytics, ou esta componente de análise de dados, fará com certeza parte do futuro. Depois, o que é que eu acredito que aconteça em termos de infraestrutura? Os temas que neste momento mais preocupam as empresas e acho que irão continuar a preocupar no futuro, prendem-se com a segurança, em primeiro lugar. Portanto, se nós pensarmos que as empresas estão a aumentar a complexidade das suas análises, que estão a aumentar a quantidade de informação disponível sobre os seus clientes, sobre as suas operações, sobre aquilo que acaba por ser a caracterização do cliente, garantidamente que a segurança é uma preocupação para o futuro. O conceito o RGPD vem introduzir aqui alguma camada de proteção para os clientes, com a necessidade de anonimização dos registros, sobretudo nesta componente analítica, não deve ser perceptível que foi o Sr. José ou o Sr. António que fez aquela compra em específico, mas a verdade é que a segurança há de ser garantidamente uma prioridade para as empresas no futuro, até porque uma empresa que neste momento não prove que é segura terá um impacto muito elevado no negócio, porque há uma quebra de confiança dos clientes para com essa empresa. Portanto, os ataques que tipicamente são feitos por hackers acabam por influenciar muito depois a possibilidade ou a capacidade dessa empresa estar no mercado. Depois, há uma tendência clara de passar as informações que tipicamente estavam armazenadas localmente para a cloud, e aqui há vários tipos de cenários. Cenários de grandes empresas muito provavelmente terão multi-cloud, seja utilizarem AWS, seja usarem Azure, e basicamente são os dois maiores providers de cloud, e não querendo, sendo que há nacionalmente outros, mas neste momento são os maiores em termos de profissionais. E depois há também soluções híbridas, onde há informação confidencial que deve, à partida, permanecer localmente nas empresas on-premises, e alguma informação que seja mais ou anonimizada ou que tenha interesse em estar na cloud por uma questão de acessibilidade, haverá então este tipo de soluções. E por último, foco na componente da mobilidade. Se é verdade que até agora cada vez mais as empresas têm disponíveis informação sobre o negócio nos telemóveis, nos tablets, cada vez mais a mobilidade há de fazer parte do futuro, mas aqui diria que o futuro irá, na realidade, tornar esta mobilidade cada vez mais user-friendly. O que é que eu estou a dizer com isso?
não só a informação há de chegar aos decisores na altura em que eles necessitam dessa mesma informação para tomarem a decisão, a verdade é que com a inteligência aumentada, com o machine learning, será cada vez mais fácil, cada vez mais natural conversar com os sistemas, com as plataformas de BI para assistirem à tomada de decisão. Portanto, se estamos a dizer que a informação tem que estar disponível rapidamente e no tempo correto, diria que nesta componente de mobilidade estará rapidamente, no tempo correto e no dispositivo necessário para os decisores poderem tomar a decisão. Partilho aqui um modelo daquilo que se pensa que será a arquitetura do futuro, ou pelo menos já muitas empresas estão a abordar isto, onde na realidade há ali uma ingestão ou uma integração de dados num data lake ou num data warehouse. Aliás, data lake e data warehouse, portanto, aquilo que se está a promover neste momento é uma arquitetura moderna onde o tipo de informação ou o tipo de enriquecimento da informação ocorre em momentos diferentes e depois, consoante o tipo ou consoante a maturidade dos utilizadores, é disponibilizada a informação tendo em conta a fase em que seria mais útil para os mesmos. O que é que eu quero dizer com isso? Há, potencialmente, utilizadores que têm muito maior expertise em termos de informação, que acederão à informação que está ainda em bruto, por exemplo, e depois há business users ou até comissões executivas que provavelmente acederão à informação já construída em relatórios e em dashboards preparados para os mesmos. Eu agora vou falar um pouco sobre aquilo que foi a minha experiência na Betson e naquilo que a Betson estava a utilizar em termos de Business Intelligence para ter uma vantagem competitiva. Portanto, estive na Betson quase 2 anos. Portanto, esta é uma das maiores empresas de Internet Gaming na Europa. Tem aqui um conjunto, e coloquei aqui, portanto, tem mais de 20 marcas a operar, algumas delas no mesmo mercado, e isso é importante para a estratégia e para aquilo que acabou por estar implementado do lado da Betson. E as principais notas que eu posso falar aqui sobre a Betson têm a ver com como é que estava organizado e de que forma é que depois acabou por utilizar a tecnologia para ter sucesso na área. Portanto, em termos de BI, a Betson caracteriza-se sobretudo por ter um BI descentralizado. O que é que isto quer dizer? Portanto, há uma equipa de IT que gera a produção de informação e depois há um conjunto de unidades de negócio que consomem essa mesma informação, mas a produção da informação está de alguma forma condicionada apenas à equipa central de informação. Assim assegura-se que existe apenas uma fonte da verdade, mas possibilita que os utilizadores autonomamente possam construir análises mais complexas sobre o mesmo. Esta empresa, tendo em conta que é uma empresa de gaming online, tem muito fluxo de dados, daí que Big Data era uma prioridade da empresa e ainda continua a ser, chegou, pelo menos posso falar de um projeto muito específico em termos de Big Data, era possível identificar basicamente ao segundo as operações que determinados clientes faziam e, consoante isso, determinar algum tipo de operação, algum tipo de ação por parte da empresa para acompanhar esses mesmos clientes. Se por um lado, esta componente de grandes dados é uma característica da empresa, diria que, se calhar, a grande vantagem para a empresa era o departamento de Data Science e os outputs os projetos que acabaram por desenvolver. Eu trouxe alguns, posso falar um pouco, portanto, sobre os mesmos.
e qual era a vantagem destes mesmos projetos para a empresa. Eu acabei por selecionar 3 dos projetos mais interessantes que eu tenho conhecimento da Betson. O primeiro projeto era basicamente a identificação de um VIP, e, portanto, utilizando estatística, portanto, utilizando a análise de dados algo complexa. Este projeto identificava em poucas horas se aquele cliente seria ou não um VIP ou seria ou não um potencial VIP. Porque é que isto era importante para a empresa? Porque quando estava feito este tipo de identificação, o tipo de apoio ao cliente que depois seria dado ao mesmo cliente acabava por ser diferenciado. Naturalmente, estamos aqui a falar de uma empresa que ambicionava ter vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes e faz todo o sentido tentar, tendo em conta a informação que está disponível, tentar maximizar ou melhorar a experiência do cliente e maximizar os pontos ou maximizar a satisfação do cliente dentro das suas plataformas. Depois, um projeto tipicamente normal, geralmente muitas empresas têm, ou a previsão do churn, portanto, quando é que o cliente acaba por sair. Estamos a falar de uma empresa de online gaming, portanto, interessava naturalmente compreender como é que os utilizadores estavam a interagir com as plataformas e se havia ou não potencial dessas pessoas acabarem por deixar de jogarem, de estarem nas plataformas. Não há, e atenção, isto é importante, não havia nenhum interesse em maximizar, isto é, não havia nenhum interesse em incentivar as pessoas a gastarem mais. Atenção, isto é muito importante sobre a empresa. Havia sim é que houvesse uma relação saudável das pessoas com a plataforma. Portanto, neste tipo de análise, o tipo de análise, era assim para que a relação entre a empresa e o cliente fosse saudável. Por último, o último projeto que falo e que é dos projetos que eu gostei mais, porque gosto mais na Betson, porque tive a oportunidade de participar no mesmo, que passa por um modelo de Customer Acquisition. O que é que isto quer dizer? Naturalmente, sendo uma empresa sendo uma empresa de jogo online, Internet Gaming, a forma como os clientes acabavam por chegar ao site, às plataformas, se registaram, tinha muito interesse para a empresa e tem mesmo muito interesse para a empresa. Portanto, pelo simples facto porque pode-se direcionar mais uma parcela de budget de marketing para uma determinada plataforma em detrimento de outra. Se pensarmos que existem afiliados, se pensarmos que existem os ads na Google, no Facebook, Twitter, etc., ou inclusive nos sites, interessava para a empresa bastante compreender destes todos inputs para o cliente, qual deles é que acabava por realmente afetar a decisão ou impulsionar a decisão de se registrar na plataforma. Foi um projeto super interessante e foi possível identificar a jornada das pessoas até acabarem por se registarem na plataforma. Portanto, estamos a falar de análise de bastantes dados, falar de múltiplas plataformas, que é isso que o BI acaba por permitir compilar no mesmo repositório, informação de múltiplas fontes de informação e ter algum tipo de output que permita prosseguir a estratégia e os objetivos definidos pelas empresas. Só em termos mais técnicos, que ferramentas é que acabaram por ser mais utilizadas? Se pensarmos numa componente de Big Data, temos ali a Hadoop, Kafka, Elasticsearch, Kibana,
As ferramentas de dashboarding e relatórios são sobretudo o Qlik, tanto o ClickSense e o ClickView, e em termos de base de dados, SQL Server, mas na altura em que estava na Betson. Portanto, depois, a experiência da nós. Portanto, relativamente a nós, posso falar um pouco sobre aquilo que é a organização interna e daquilo que nós estamos a utilizar o BI para melhorar no serviço ao cliente a nossa ação junto do cliente, isto é, a interação do cliente connosco. Portanto, em termos de organização da BI na empresa, sendo um grupo tão alargado, temos uma estrutura de BI democratizada. Portanto, como eu estava a dizer, sou responsável pela equipa de BI e Analytics do serviço ao cliente. Existe uma equipa central da IT que também cria informação. A minha equipa também cria informação e há outras equipas noutras unidades de negócio fazerem BI e também a produzirem informação. Em termos de tecnologias e de desenvolvimento para o futuro, estamos a crescer no Big Data, estamos a crescer na governança de dados, seja porque, estando nós a trabalhar em várias unidades de negócio distintas, há aqui a necessidade e também o potencial de organizar, haver uma maior governança da informação, mas se calhar daquilo que há o grande maior objetivo para a empresa é aumentarmos a complexidade do tipo de análise que estamos a fazer. Portanto, esse é um objetivo para o futuro e está a ser dados passos para que isso aconteça, até porque, como podem entender, e falando especificamente sobre a minha direção, portanto, do serviço ao cliente, quando nós estamos a trabalhar, temos interesse em que a experiência que o cliente acaba por ter com a empresa seja totalmente benéfica e, portanto, queremos compreender de que forma é que podemos retirar dores ao cliente com o seu envolvimento connosco. Assim sendo, há aqui bastante potencial e um grande objetivo também termos a complexidade e a profundidade do tipo de análise que são feitas. Em termos de tecnologias, tipicamente, estas são as mais utilizadas, pelo menos na minha equipa. Em termos de base de dados, estamos ali a falar de SQL Server e depois de Big Data em Hadoop, e depois ferramentas de exploração, SAP BO, por um lado, um tipo mais corporativo, e sobretudo o Power BI no que é departamental. Portanto, umas notas finais sobre aquilo tudo que acabei por apresentar aqui. É notório que, e acho que a contextualização que acabei por fazer apresenta isso, a tecnologia tem um grande impacto na disciplina, naquilo que é BI. Portanto, se pensarmos que, à medida que fomos evoluindo, fomos tendo acesso a maior capacidade de processamento, custos de armazenamento mais baratos, vamos compreender o aparecimento do Big Data, vamos compreender o aparecimento de algoritmos de machine learning, de inteligência aumentada aplicada às organizações. Portanto, a tecnologia influencia imenso aquilo que é possível concretizar em termos de BI. É também óbvio que Business Intelligence só pode evoluir ou só pode chegar ao estado de maturidade que tem atualmente pelo simples facto de continuamente há o tipo de pressão, seja dos gestores, seja do mercado. O que é que quero dizer com isto? Portanto, Business Intelligence tem um objetivo muito claro, que é dar uma vantagem competitiva às empresas. Como tal, esta vantagem competitiva não é alcançada uma vez e permanentemente fica estável. Não, a vantagem competitiva tem que ser conquistada todos os dias, todas as horas, todos os momentos.
Portanto, esta pressão que existe, seja do mercado, seja dos gestores, é o que permite a evolução do business intelligence enquanto disciplina, enquanto processos e infraestrutura para suportar as empresas. Aquilo que acredito que irá marcar o futuro passa pela qualidade e veracidade dos dados. Portanto, como eu tinha dito há pouco, o facto de entrarmos numa democratização da informação levanta aqui problemas que se pensavam ter sido resolvidos, nomeadamente a qualidade de dados. Acho que isto irá marcar o futuro, enquanto data governance não estiver bem instaurado nas empresas. Acho que esse será um tema que marcará o futuro. E, por último, cada vez mais existirá BI sobre BI, no sentido em que, se até à segunda fase de Business Intelligence apostava-se imenso, os outputs que tirávamos dos dados dependiam exclusivamente das pessoas, neste momento é notório que cada vez mais irão ser máquinas a desenvolverem, serão máquinas a identificarem padrões e serão máquinas a retirarem ou possibilitarem tipos de análises distintas. Portanto, há garantidamente aqui uma explosão daquilo que será conteúdo criado por máquinas para o suporte da tomada de decisão. Para terminar, obviamente que todos nós queremos chegar a este ponto. Isso será possível para algumas empresas. Diria que cada vez mais será possível para as empresas. É uma questão de, se calhar, de ter em conta tudo aquilo que eu fui dizendo até agora, de ir aprofundando, aumentando a complexidade do tipo de análises, tratando de resolver de forma mais imediata todas as necessidades em termos de mais descritivos, ou em termos de análise mais descritiva do negócio, porque só com uma boa base só com um bom entendimento daquilo que é a empresa a qualquer momento é que se pode evoluir para o aspecto mais preditivo e mais prescritivo daquilo que será o negócio. Portanto, muito obrigado e perguntas e questões. Bom, Ricardo? Muito obrigado, Flávio. Tempo agora para questões da audiência. Relembramos que a interação é apenas permitida aos participantes registrados no evento que acompanham a sessão através da plataforma ClickMeeting. Por isso, a transmissão no Facebook será agora interrompida. Por favor, digitem as questões no chat no canto inferior direito do ecrã. Ok, portanto, a primeira questão que nós temos é: estarão as empresas pequenas preparadas para o Business Intelligence ou irão ser engolidas pelas grandes empresas que já o faziam antes da pandemia? Bem, isto depende muito sobre qual é o objetivo da questão. Portanto, se estivermos a falar das pequenas empresas terem Business Intelligence internamente, eu diria que isso vai acontecer naturalmente. Portanto, se nós pensarmos que os ERPs, os CRMs, todo esse tipo de plataformas atualmente têm cada vez mais inteligência embutida nas mesmas, eu diria que isso é uma tendência. Todas as empresas irão ter algum tipo de inteligência, algum tipo de análise assistida, garantidamente. Em termos de evolução para o futuro, eu acredito que esta será a tendência. E o facto de o acesso a processamento, isto é, Big Data, ficará também disponível para as pequenas empresas, componente de Machine Learning também ficará possível ou acessível às pequenas empresas. Portanto, eu aqui diria que isto garantidamente vai acontecer. Mais nesse sentido, sim.
Ok, obrigado pela apresentação. De forma a ver as questões relacionadas com o business intelligence nas relações de administração de empresa, na transferência e valorização do conhecimento. Pronto. Eu diria aqui que isto é provavelmente dos temas mais importantes para ter no futuro. Se nós pensarmos na evolução daquilo que tem acontecido dentro do Business Intelligence, diria que se calhar os maiores saltos foram dados por haver algum tipo de proximidade da teoria à prática. O desenvolvimento, ou conceptualização de que seriam data warehouses por Kimball ou por Inman, surge de uma teorização anterior, diria que uma publicação de 1958 de Lunn. Portanto, eu diria que isto cada vez mais é importante. Este tipo de proximidade traz muitos benefícios para as empresas, e diria mesmo que este tipo de proximidade acabará por ser extremamente importante para as grandes empresas, para conseguirem afastarem-se um pouco daquilo que é o business as usual e conceitualizarem aquilo que querem para o futuro. Portanto, sim, acredito que será com este tipo de proximidade das universidades que será possível dar saltos, sobretudo para as grandes empresas. Portanto, a questão da Diana, iremos assistir ao maior fecho de empresas em zonas mais pequenas, onde o conhecimento tecnológico possa ser menor, por isso não conseguiram acompanhar esta digitalização forçada. É possível, pelo simples facto, e como tinha falado, a evolução tecnológica possibilita o desenvolvimento ou melhoria do que é a disciplina de Business Intelligence, e quando estamos a pensar que Business Intelligence é visto como uma ferramenta ou como uma garantia de vantagem competitiva para as empresas, acaba por esta não digitalização, esta não utilização de meios mais tecnológicos, acaba por afetar as empresas. Nem todas as empresas, e se calhar também é importante dizer, nem todas as empresas necessitam estar num ponto complexo ou aprofundado daquilo que será as análises sobre a informação. Portanto, se pensarmos que as empresas, tendo já uma componente descritiva bastante sólida sobre aquilo que é o seu negócio, já têm uma boa base para compreender o que é que está a acontecer internamente e o que é que, de alguma forma, se espera que aconteça no futuro. Mas é certo que cada vez mais o tipo de digitalização, o tipo de evolução tecnológica irá pressionar as empresas para a sua sobrevivência para o futuro. Okay. Como reverter a situação privilegiando as pequenas empresas em vez das grandes empresas? Eu diria que, na realidade, as pequenas empresas têm uma grande vantagem em relação às grandes empresas. Tipicamente, as pequenas empresas não têm sistemas de legado, não têm grandes infraestruturas que precisam de manter e precisam de transformar para poderem acompanhar aquilo que será o futuro. Portanto, se nós pensarmos genericamente, as startups com maior sucesso têm poucos anos de idade, portanto, têm ali uma agilidade, uma flexibilidade que grandes empresas não têm. Portanto, se calhar é aqui que eu diria que a grande vantagem está do lado das pequenas empresas em relação às grandes empresas, porque não há este tipo de infraestrutura para ser mantido. Portanto, diria que não é necessariamente uma questão de reverter a situação, eu digo que isto
é na realidade uma característica daquilo que acontece no mercado, e a verdade é que as pequenas empresas tipicamente têm maior tipo de oportunidade têm maior agilidade para conseguir implementar novos sistemas analíticos e sistemas de BI do que as grandes empresas. Muito obrigado, Flávio. Infelizmente, não tem tempo para mais questões, mas a discussão não termina aqui. Aceda ao nosso fórum em fibrenamics.com e participe do debate. Obrigado pela sua presença e até breve. Obrigado, Ricardo. Foi um prazer.